O povo fala que há males que vêm para bem, mas simplesmente não existem males. No capítulo de hoje, em que nós estudamos Bem-aventurados os aflitos, nós somos convidados a aprofundar a nossa compreensão, a sairmos daquela posição infantil de que o que nos desagrada é contra nós, é mal, para entendermos que quando somos teimosos, o que nos chacoalha, o que nos desagrada, o que nos causa aflição, é para o nosso bem. Porque o bom não é o que agrada ao nosso ego. O bom é muito mais profundo do que nós podemos perceber. O bem, fazer o bem aos filhos não é atender a todos os seus desejos, mas é dar o que eles precisam. E Deus também muitas vezes não dá o que nós desejamos, mas dá o que nós precisamos. Alguns de nós já perceberam isso, mas só os mais maduros conseguem olhar para trás e ver naquilo que julgavam infelicidades tremendas, grandes lições, grandes alertas, grandes aprendizados da vida. Quem é o maduro de hoje que se propõe a esse estudo das aflições, dos problemas que nós passamos, sob o ponto de vista da profundidade, do espírito? Quem é? Nós somos convidados a estarmos aí, nos congratularmos, nos felicitarmos por estarmos recebendo um tratamento, ainda que impactante, ainda que cirúrgico, como o das pandemias. Porque, como revelam os espíritos, bilhões de espíritos desejariam estar aqui, encarnados como nós. Porque os tempos de transição planetária são tempos de dificuldades, mas também de grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Então aproveitemos, carpe diem, aproveitemos o dia, aproveitemos essa vida em todas as suas nuances para aprendermos, nos libertarmos e nos curarmos. Hoje, nesse capítulo, a pergunta, se não me engano, a pergunta final, foi o trecho em que nós abrimos no capítulo 5. Não é a pergunta final, mas é uma pergunta sobre buscar a morte. Olha só que pergunta interessante. Estamos todos fugindo da morte, mas o que seria de alguns que nessa situação buscassem a morte? Mas como buscar a morte? Vamos à questão. Questão número 29 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. A pergunta é assim: aquele que está desgostoso da vida. Só essa expressão já merece uma identificação total conosco nesse nosso momento. São verdadeiras multidões de espíritos encarnados e desencarnados que, de uma maneira mais contínua ou pelo menos ocasional, nos apresentamos desgostosos com a vida. Você não se identifica com isso? Pois é. Então, aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de tornar-se útil? O que vocês acham disso? Será que aquele que buscar a morte com suas atitudes a fim de fazer-se útil, no nosso caso, não usando máscara, não se prevenindo, não adotando as medidas necessárias a título de valentia, isso
teria importância, isso seria bem visto aos olhos espirituais? Muitos acham que tomar as medidas de segurança são atitudes de covardia e, da mesma forma, acham que não adotar as medidas de segurança é um ato de valentia. Como isso é visto pelo mundo espiritual? Vamos ver a resposta. Que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre de abreviar a sua vida. E, por conseguinte, há suicídio de intenção, se não de fato. Então, todo aquele que busca a morte, mesmo que com desculpas, com subterfúgios, com justificativas, ele será visto no mundo espiritual como suicida. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir sua ação e desculpá-lo a seus próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir a seu país, procuraria viver, defendendo-o em tudo, no caso, defendendo a nossa vida e defendendo a vida dos seus semelhantes em tudo, e não morrer, porque uma vez morto, não serve para o país e para mais nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil. E aí a gente tem a situação de médicos, de motoristas de ambulâncias, enfermeiros, policiais militares, bombeiros, uma ampla gama de servidores que continuaram ativos durante a pandemia o que se encaixa nesse segundo caso que é colocado aqui. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil e não de procurar a morte tentando dar ares de utilidade para ela. Em enfrentar o perigo, a fazer por antecipação e sem pesar o sacrifício de sua vida, se isso é necessário, mas a intenção premeditada de procurar a morte expondo-se a um perigo, mesmo que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Que coragem é essa? Que utilidade pode ter? O Espírito que nos orienta aqui, São Luís, numa mensagem, numa oportunidade que ele respondeu à pergunta em Paris, 1860, São Luís nos orienta da seguinte forma: se uma pessoa, a título de fazer o bem, busca conscientemente, diretamente a morte, ela invalida o seu próprio procedimento. Ela tira o valor do seu próprio procedimento. Já se a pessoa, ao fazer o bem, não dá importância para o risco que sua própria vida corre, aí é uma outra situação. É a diferença do suicida real para o herói real. O herói real é aquele que busca o bem, que busca a vida, que busca a promoção do melhor para todos, inclusive para si. Já o suicida real é aquele que busca a sua morte e que, para dar uma justificativa, para dar um ar, para aumentar a importância de si mesmo, pelo menos aos seus olhos,
ele veste o seu gesto de uma importância, de uma busca de morte que é completamente indevida. Deus não precisa de suicídios para fazer o bem, para propagar o bem. Claro que, em muitas vezes, ele acaba aceitando a morte de determinados heróis que se sacrificam, o maior deles, Jesus, mas que em momento algum buscou a morte. Ele foi pego, ele foi injustiçado, ele foi negado, ele foi traído, ele foi torturado, humilhado, pregado na cruz. Mas em momento nenhum ele colaborou para isso. Ele se entregou para isso. Ele apenas aceitou o que a vida lhe trouxe, mas consciente de que através do seu ato ele geraria um impacto psicológico tão grande na humanidade que transformaria bilhões, como vem transformando até hoje. O suicídio é um tema muito delicado, especialmente nesses momentos que nós atravessamos, em que energias densas, pesadas, inundam a Terra. A depressão, que já era pandêmica, o suicídio, que já era um fenômeno gigantesco no mundo todo, com uma situação como essa que nós vivemos, tem multiplicado. E entender um pouco mais, não da forma religiosa tradicional, segundo a qual o suicida é um pecador sem remédio, sem perdão, o que Jesus nunca disse, nem também apenas olhar como a ciência já olha, ampliando o fenômeno do suicídio para o suicídio inconsciente, o suicídio indireto, que torna grandes quantidades de seres suicidas, mas olhar do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, você vai encontrar no livro Nosso Lar, subjacente ao livro, poucas pessoas talvez tenham percebido isso, um outro conceito, o conceito espiritual do suicídio. Suicídio, do ponto de vista espiritual, é todo aquele que oferece, que toma uma decisão que o leva a perder, mesmo que alguns anos de sua vida, em nome de prazeres, importâncias, vaidades, ego. Por exemplo, com a alimentação. Tem muita gente que, por causa do apego aos prazeres, continua e se aprofunda e reitera em comidas excessivas, comidas que desequilibram seu corpo, diabéticos que não mudam a sua dieta, obesos que não mudam a sua dieta. São muitos aqueles que tomam decisões que sabem que vão repercutir negativamente na sua saúde. Isso é considerado a pessoa que fuma, a pessoa... E o leque é muito grande. O mundo espiritual nos revela que o suicídio abrange inclusive a revolta, abrange a pena de si mesmo que envenena a nossa alma, abrange o negativismo e o pessimismo que nos amarguram profundamente. É um conjunto enorme de vícios e de venenos mentais e espirituais que embebem a alma humana
abreviando a vida, apressando a morte. Muitas pessoas, em nome de preferências, em nome de gostos, em nome de apegos, em nome do ego, enfim, abrevia a própria vida. E todos esses, do ponto de vista espiritual, são considerados suicidas. No livro Nosso Lar, André Luiz, sem ter atirado na própria cabeça, se lançado de prédios, de despenhadeiros ou debaixo de trens, sem ter feito nenhum ato classicamente considerado suicida, foi considerado suicídio depois da morte, suicida depois da morte, porque tinha adotado para si hábitos relativos a bebidas, gastos de energia com noitadas, etc., que abreviaram a sua vida. Ele foi considerado suicida. Há num outro livro, de autoria também de Chico Xavier, Mediúnica de Chico Xavier, já de Humberto de Campos e não de André Luiz, como o livro Nosso Lar, em que é falada a experiência de Belarmino Bicas e que fala que ele era tão briguento, tão mal-humorado, com tantas e tão profundas crises de mau humor, que perdeu 22 anos da sua programação reencarnatória por causa das suas crises de mau humor. E foi considerado suicida no mundo espiritual. Nós precisamos, nesse momento, tomar uma decisão. Uma decisão pela vida. Nós precisamos de uma decisão que, como um farol numa noite de tempestade, que guia o marinheiro para a sua salvação, para não naufragar nas pedras e nas tempestades. Nós precisamos também de um farol que nos oriente nas nossas decisões. Deixemos o pessimismo de lado. Deixemos o negativismo, a desesperança, o desespero que nos apequenam, nos envenenam, nos matam. Tenha certeza disso. Os sentimentos desequilibrados abreviam as nossas vidas. E pelo quê? A título do quê? Nenhum pretexto nos foi revelado hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, nenhum pretexto justificará uma busca pela morte. Ao invés disso, ao invés dessa busca pela morte, de tão infeliz ignorância que a maioria de nós tem realizado até aqui, tomemos uma decisão agora de não propagarmos desesperança, de não nos deixarmos contaminar pela desesperança, observando-nos a todo segundo e percebendo se um pensamento tenebroso toma nossa alma. Nesse momento que um pessimismo, uma raiva, um ódio, uma mágoa, um medo se cronifica, no momento que esses sentimentos invadirem a sua alma, você precisa ter um sistema de alarme. De um sistema de alarme, como se a sua alma fosse a sua casa e os maus pensamentos fossem ladrões. O sistema de alarme da casa é parecido com o sistema de alarme que precisa existir em nossas almas, para nós percebermos cada pensamento que invade nossa casa mental. Com essa atitude, nós, alertados por esse alarme, a gente vai poder tomar as medidas necessárias, chamando, por exemplo, a ajuda dos serviços de segurança.
nós temos todos ao alcance de uma prece enormes, poderosos, fabulosos serviços de segurança. Mas para isso, nós precisamos perceber quando somos invadidos, quando um ladrão de vida, um ladrão de energia, um ladrão de esperança ameaça entrar nas nossas casas mentais. Essa é a receita mais curta, mais enfática e mais sintética de Jesus. Vigiai e orai. Pensem comigo, meus amigos. Agir, viver, tudo fazer com uma atitude permanente de vigilância. Vigilância sobre o quê? Especialmente, principalmente, vigilância sobre as nossas mentes. Percebendo assim sugestões, invasões, influências espirituais de desencarnados e influências mentais, ideológicas de encarnados. Quantas vezes nós não agimos pela cabeça dos outros, manipulados, induzidos? Há até uma ciência fortíssima no nosso mundo da manipulação para o consumo, que é a publicidade. Há uma ciência da manipulação para a política, que é a publicidade eleitoral, tão forte nos dias de hoje. Há toda uma organização, uma estratégia de manipulação espiritual das pessoas em igrejas. Por exemplo, há igrejas que passam filmes de pessoas queimando as peles, com bolhas estourando, com sofrimentos terríveis, tentando induzir as pessoas a acharem que aquilo é o inferno. E quando elas estão profundamente impactadas com aquele inferno, lhes é apresentada a solução para não ir para o inferno, que são obrigações, frequentemente obrigações em dinheiro, que elas devem oferecer às suas igrejas para fugir do inferno, para não serem queimadas vivas. Você entende? São manipulações fortíssimas, que a publicidade, ela é o estímulo do esporte, da cultura, do jornalismo e toda a mídia. Todos os nossos celulares são movidos à propaganda, toda a televisão, todo o rádio. Não menosprezemos a democracia movida à propaganda, a economia é movida à propaganda, a religião é movida à propaganda. Tudo que a gente faz, existem estratégias de manipulação entre encarnados, de encarnados para encarnados, sem contar as estratégias de manipulação de desencarnados para encarnados, onde há grandes legiões de vingadores, de manipuladores a serviço de um projeto de poder. Pois todas essas forças terríveis e poderosas podem ser desmontadas por um simples gesto seu, um simples gesto meu. A observância, a vigilância constante de nossas próprias mentes. Pensemos, sintamos, tomemos decisões, mas sempre observando. Será que esse pensamento é meu? Quem de nós já não teve pensamentos assim, acho que não vai dar certo, logo ao começar a fazer uma coisa? Você nunca teve isso? Tem outros pensamentos que falam assim, você não merece que isso dê certo, você não merece ser feliz. É muito comum que pensamentos invadam nossas mentes
para nos desmerecer, pois com a mesma força há pensamentos luminosos que nos ajudam muito. Os insights, as eurecas, ajudam cientistas, oradores, como agora, ajudam, inspiram pessoas cotidianamente, a todo momento, a tomar boas decisões, a limpar suas almas pelo perdão, a deixar de lado as sombras, as culpas, as mágoas que tanto nos atravancam a vida. Receber a sugestão da luz, da libertação, ou a sugestão das trevas, do aprisionamento, é uma decisão nossa. Ninguém é vítima de influência nenhuma. Cabe a nós mantermos-nos alertas para tudo o que acontece, mantermos-nos alertas especialmente para o nosso próprio pensamento e possuir um arsenal de medidas para neutralizar as tentativas de manipulação através da promoção da boa sintonia. Ou seja, vigiar e orar. A oração está longe de ser esse conjunto de palavras decorado que nós aprendemos nas nossas religiões, nas nossas famílias. Oração é tudo aquilo que nos eleva. A arte, por exemplo, frequentemente nos eleva o padrão vibracional. O contato com a natureza é maravilhoso para transformar e elevar nosso contato, nosso padrão vibracional. A oração diretamente, o ato espiritual, os mantras, a oração, a meditação, tudo pode servir se nós fizermos deles mentalizações ou se fizermos deles aberturas para um novo padrão vibracional. Levemos para todos os momentos de nossas vidas essa fabulosa receita do grande médico espiritual, Jesus. Vigiai e orai, para não cairdes em tentações. Isso nunca foi tão necessário como nesse momento de tantas disputas, tantas forças tentando tomar a direção das nossas mentes. Vigiai e orai. Pense a respeito disso. Lembre-se a respeito disso, colocando lembretes na geladeira, no fundo do seu celular, no retrovisor do carro. Nós precisamos, como nunca, vigiar nossos pensamentos e harmonizá-los para atrair apenas as grandes e luminosas intuições provenientes de Deus. Que assim seja para você e para mim, para todos nós. Amém. Vamos lá? Hoje vamos pensar, vamos trazer aqui então as contribuições, as reflexões de todos os nossos amigos e amigas. É muito bom estarmos aqui irmanados nessa intenção de aprendermos, de ganharmos ferramentas para o nosso melhoramento, para que essa experiência seja a melhor possível. Vamos lá? Quem traz alguma coisa para a gente se estimular e aprender uns com os outros, que é essa a nossa proposta. Ana Maria Escorza, Jussara, Nilza, Felipe, Márcida, Diana, Mônica da Silva fazendo as suas vibrações para encarnados e desencarnados, e a Angelina também, que os nossos melhores sentimentos nos inundem e transbordem, derramando, protegendo, limpando
melhorando a toda a humanidade, a toda a criação da Terra. Graças a Deus. A Maria Lúcia Duarte Gênio fala que triste tudo isso. É triste que nós tenhamos esse padrão vibracional, essa necessidade, mas a revolta precisa ser percebida como nossa atitude básica. Os espíritos nos revelaram que nós somos exilados de outros planetas aos quais não nos mostramos aptos e que chegamos à Terra com um sentimento de revolta muito grande. E essa revolta não nos ajuda em nada. Não é, Maria Lúcia? Nós precisamos aceitar que não há melhor lugar em todo o universo do que o aqui e agora. De que isso que nós estamos vivendo é a mais perfeita expressão de uma pedagogia e de uma terapêutica divina. Então, nada há que lamentar. Então, vigiemos nossas mentes com relação à revolta, com relação à tristeza, com relação ao inconformismo, já que a aceitação é a ferramenta básica da transformação. Não é? Muito legal. Sérgio Marques, grande amigo de diversos estudos, Heloísa Campos, a Maria Lúcia também lembrando de amigos, em direção aos quais nosso coração também vai transbordar, os dela, os meus, os de todos nós, não é? Marlene Martins, dando uma boa noite a todos. Mara Lúcia Prata fala assim: mudarmos a chavinha da nossa cabeça para enxergar de formas diferentes. Perfeito! É uma imagem muito interessante. Nós que vemos os problemas como coisas contra nós, precisamos ver os problemas como situações a favor de nós. Você lembra da matemática na escola, meu amigo? Minha amiga? A matemática era ensinada através de problemas. Buscando a solução de problemas concretos é que nós aprendíamos a fazer matemática e até hoje é assim. Ou seja, os problemas são oportunidades. Lutando, nos desafiando para que eles sejam superados, nós aprimoramos nossa inteligência, nossa ciência, nossa capacidade de reagir à vida. Não é assim? Então não há por que brigar com os problemas. Olhá-los de outra forma. Olhá-los como solução, como eles são, e não como empecilhos. Não é? Muito legal. A Cristiane Edreira falando que isso é saúde espiritual. É isso mesmo, Cristiane. Eliana Chiodo: qualquer atitude que tenha como intenção abreviar a vida a qualquer título não terá validade heróica ou de melhoria espiritual. Perfeito, Eliana. É isso mesmo. É um ótimo resumo da lição que nos foi dada. Mara Lúcia Prata nos diz: as medidas de segurança são atitudes de generosidade, amor ao próximo. Já ouvi muita gente falando: se for a minha hora, para não adotar as proteções. Isso é uma forma de suicídio, é uma forma de não valorizar a vida e até uma forma de homicídio, já que expõe outras pessoas ao contágio. É mais ou menos como fazer sexo sem camisinha, expondo a si e ao outro de possibilidades de morte concreta, não é? É isso mesmo, Mara. Muito legal a sua comparação. Adriana Ribas. Eliana Chiodo nos fala assim: precisamos entender que o pessimismo jamais venceu uma batalha. Ao contrário, o
a imaginação que pinta tudo de escuro, tudo contra a gente, ele envenena, ele restringe ou até elimina a nossa capacidade de reagir aos problemas. Percebamos isso e combatamos o pessimismo a cada momento que ele chegue. Há uma frase linda que vem do orientalismo: não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Jesus referenda esse pensamento com uma frase um pouco diferente, dizendo que todos os fios das nossas cabeças estão contados. Ou seja, dizendo a mesma coisa. Nada há de injustiça, nada há para se brigar. Ao contrário, com atitude de aceitação é que nós recebemos os remédios da vida, é que nós acolhemos as lições do Mestre. Não é? Ótimo, Eliana, muito obrigado. Márcida, suicídio é um desespero no ato, pensando que vai acabar e não vale a pena. Exatamente. A revelação espiritual é clara ao dizer que quem imaginava que ia parar de sofrer, cortando, amputando a própria vida, passa por uma decepção tremenda após a morte, porque todas as suas angústias continuam, inclusive aquelas dores de ordem física. O espírito continua vivenciando essas mesmas dores e ainda soma todas as suas angústias, todas as suas dores, a angústia própria do ato de se matar. A imagem, o sentimento, o pensamento e até as sugestões voltam à sua mente, voltam e retornam num sofrimento terrível. Ou seja, não melhorou, não solucionou como ele imaginava e, infelizmente, piorou muito. Tiremos de nossas mentes qualquer ideia de que o suicídio solucione. Infelizmente, ele só aumenta os problemas. Muito bem, Márcia, é isso mesmo. Mônica da Silva, suicidar não é acabar com os problemas, e sim aumentar muito mais a nossa dívida reencarnatória. Vigiai e orai sempre nossos pensamentos. Perfeito, Mônica. Muito legal. Marcos Magrelo, nosso grande companheiro aqui de todos os dias. Há uma corrente de amigos que sempre participa da multiplicação das mensagens que todo dia nós postamos aqui. Há outros que se abriram aos nossos livros, que a gente sempre traz para os amigos. Os nossos livros Saulo e Paulo, que fala dos temas inerentes à transformação interior nossa, através da vida de Paulo de Tarso. Antes da conversão chamava-se Saulo, e aqui então nós pensamos o homem velho, o homem novo, à luz do grande apóstolo dos gentios. Prudente, a saúde segundo Jesus. Pensar e repensar a vida e a saúde a partir do ponto de vista da integralidade trazida pelo Mestre. E Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas, um livro que traz reflexões diárias, e esses dois livros podendo ser usados, podendo e devendo ser usados no Evangelho no Lar. Se você não faz isso, adote essa prática. Higieniza a sua mente, higieniza espiritualmente as suas companhias espirituais, os seus familiares, o seu ambiente doméstico. Os benefícios são fantásticos. Muito bem, se tiver os interessados, eles devem nos buscar através do MSN aqui no Facebook, e a gente vai ver um jeito dos livros chegarem até vocês, sempre lembrando que toda a renda líquida dos nossos livros é endereçada à Fraternidade Sem Fronteira ou outras
obras de iniciativa social, tá bom? A Mara nos fala assim também: os pensamentos ruins, se deixarmos, tomam conta muito fácil da nossa mente. Muito fácil. É isso mesmo. A única esperança nossa é o se deixarmos, que ela falou. Nós precisamos perceber e adotar as contramedidas, as medidas de reharmonização da mente. Não é isso? Muito legal. Cássia Roveri, Márcida, Jô Correia, Angelina sempre agradecendo, eu sempre também agradecendo muito a vocês todos. É muito bom nós aprendermos juntos. Não há maneira melhor de aprender do que nos transformar juntos. Eu vou pegar uma questão muito importante trazida pela Lilian. Lilian Curado nos traz a questão do mal. O mal pode se transformar no bem? É uma pergunta, todas essas perguntas nos trazem inúmeras linhas, nós podemos adotar algumas. Em primeiro lugar, o mal que está dentro de nós, que é sempre consequência do egoísmo, mais cedo ou mais tarde, todo o egoísmo será transformado em compaixão, em solidariedade, em amor. Ou seja, todo o mal dentro de nós será transformado em bem. Já o aparente mal na sociedade, todo ele vem para bem. Não é que há males que vêm para bem. Todo o aparente mal que existe na sociedade, ele vem para o bem. Então, as nossas doenças do corpo são formas de reharmonizar nossos venenos da alma. As nossas relações desafiadoras, os famosos inimigos, vêm para que nós, olhando para eles, estudando o outro, nós aprendemos sobre nós mesmos, porque aqueles que nos irritam, eles falam muito de nós mesmos. Todo o aparente mal, individual, familiar, da cidade, do país, o Brasil tem vivido males tão peculiares, mas também os males planetários, como essa pandemia, todos eles são apenas aparentes, porque todos eles vêm para nos despertar, para nos fazer aprender algumas coisas. Como nós já dissemos, numa mesma vida, alguns de nós conseguem perceber o que naquela época, na época que os fatos aconteceram, parecia grandes tragédias, depois se revelou grandes favores da vida. Pessoas que não quiseram casar conosco, depois a gente vai ver, nossa, do que eu me livrei, não é mesmo? Candidatos nossos que não ganharam uma certa eleição e que depois se mostraram completamente desarmonizados com o bem, também nós podemos e devemos agradecer. Há doenças que nos tiram de esportes, que nos tiram de atividades e que nós no momento achamos terríveis, mas que depois, com maturidade, nós podemos perceber. Então, se Deus é bom, e é perfeitamente bom, se Deus é justo e é perfeitamente justo, e é todo poderoso, não há maior poder em todo o universo, seria absurdo nós cultivarmos a ideia do mal. Se um pai e uma mãe não deixam nada de mal acontecer para os seus filhos no ambiente da família, eles que são tão imperfeitos, imagine o pai perfeito. Deus jamais deixaria que algo de mal acontecesse. Jesus explicou isso ao dizer: o escândalo, o mal aparente, aquilo que nos escandaliza, que é esse mal aparente, é necessário
mas ai daquele por meio do qual ele vier. Ou seja, todos aqueles que promovem esses males da sociedade, eles serão responsabilizados, mas eles não podem atuar sobre ninguém, exceto para aqueles que precisam viver aquela condição. Nós todos precisamos viver todas as dores, todos os aparentes males das nossas vidas. Tenhamos essa certeza. E, ao invés de brigarmos com a vida, ao invés de nos deixarmos dominar pelo medo e pelo pânico, seguiremos confiantes para enfrentar tudo o que a vida, tudo o que cada dia nos trouxer, na certeza de que eles trazem dentro de si, trazem para nós o melhor remédio e a melhor lição, amorosamente dedicados e organizados para nós. Que assim seja e que no encerramento desses nossos trabalhos nós peçamos a ajuda ao amor como no formato mais zeloso, mais cuidadoso de nós, que foi através de Maria de Nazaré, dizendo: Ave Maria, tu és cheia de graça, o amor é convosco. Bendita sois vós nas nossas vidas, nas vidas dos outros, das nossas famílias, entre as mulheres, entre os homens, entre os brancos, negros, os ricos e os pobres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o amor que emana do fundo de ti para toda a humanidade, Jesus. Santa Maria, tu és mãe do amor. Roga por nós, agora e na hora da nossa cura, do nosso aprendizado, da nossa transformação, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, minhas amigas, meus amigos. Lembrem-se dos nossos livros, lembrem-se de compartilhar essas lives. Multiplique, faça parte do milagre da multiplicação. E assim nós iremos ajudar-nos muito mais ainda uns aos outros e sacrificar-nos para a vida, nunca para a morte. Que assim seja, graças a Deus.